Muito bem, pessoal, nós vamos dar aqui sequência, vamos dar um fechamento à nossa aulinha, e logo em seguida vou abrir para perguntas, aproveitando esse espaço para esclarecermos dúvidas, ou sobre a aula, ou de uma forma geral sobre o judaísmo, etc. Em relação à arca sagrada, nós falamos que Deus se revelava dentro do templo por meio da arca. E a ideia é de que a Torá é a forma de expressão de Deus nesse mundo. Quando nós estudamos um livro de Torá, providencialmente de fato, Deus se comunicando conosco por meio da veiculação das informações contidas no texto, que são a expressão da sabedoria infinita de Deus. Existe uma ideia do Rebbe de Lubavitch, candidato a se revelar como o rei Mashiach, de que o templo, na verdade, não foi destruído. Por quê? Porque a base do templo era a Arca Sagrada. E a Arca Sagrada era a única mobília, o único componente do templo que poderia estar em dois lugares diferentes. Há uma lei na construção do templo, e não pode haver uma única pedra no calçamento do chão do templo frouxa, porque se ela se movimentar mesmo em milímetros, ela sai do lugar e inviabiliza todo o trabalho sagrado do templo. Então, nada pode estar fora de seu lugar, nem questão de milímetros, como, por exemplo, uma pedra solta no assoalho, no chão do templo. Então, havia equipes o tempo todo de manutenção do templo. A única exceção era a Arca Sagrada. E quando o rei Davi repassou a planta que ele recebeu desde os primórdios, que foi transmitida por Deus a Moshe no Monte Sinai, transmitiu para seu filho Salomão, Shlomo, que haveria de construir o templo, a única exceção era a Arca Sagrada, que podia estar no local A ou no local B, que não invalidava o templo, que era o principal do templo. O local A é dentro do Kodesh HaKodashim, da sala mais íntima interna, o Santo dos Santos, ou Santuário dos Santuários. E o local B é o que ocorreu no segundo templo, que ela estava oculta, na mesma localização, mas metros abaixo do chão, conforme ela se encontra hoje em dia na área do Kodesh HaKodashim, mais ou menos uns 5 a 7 metros atrás da área central da parede dos fundos, que é o atual Muro das Lamentações, e abaixo da terra lá se encontra a arca. Então, há uma ideia de que, para o templo ser reconstruído, a parte fundamental dele teria que ficar incólume. Incólume significa intacta. Não foi afetada pelo inimigo que destruiu o prédio, que é a estrutura do templo. O Rebbe explica que, similarmente, o ser humano, quando ele falece, o corpo se decompõe. O corpo cai na mão do inimigo, que são as forças antagônicas da santidade, por um processo de purificação, ele acaba se decompondo. Mas a única exceção é aquele osso, Atlas. Alguns querem traduzir como Atlas, a primeira vértebra que liga a caixa craniana à coluna cervical, em hebraico é chamado de luz, e que esse ossinho é indestrutível. E quando a pessoa é enterrada, ele é depositado debaixo da terra. E a partir desse ossinho que haverá o ressurgimento de um novo corpo. O novo corpo surgirá dessa partícula do velho corpo e será idêntico, clonado, idêntico ao primeiro corpo, com a mesma fisionomia, com as mesmas características. Afinal, está saindo desse osso luz. A mesma coisa ocorrerá com o terceiro templo. O terceiro templo conseguirá revelar a espiritualidade para o seu surgimento que fluirá da Arca Sagrada, porque a Arca Sagrada vai ser a mesma. Toda a mobília, os utensílios dos outros templos, é a mesma mobília do terceiro templo, os mesmos componentes, particularmente a Arca Sagrada. Então, a Arca Sagrada é o elo entre os três templos. O primeiro templo totalmente revelado,
o segundo templo totalmente oculto, o terceiro templo revelado num nível maior ainda que o primeiro templo. Essa é a história do povo de Israel. Hashem se revelando para o povo de Israel na antiguidade, 2000 anos de exílio, de obscurantismo, de perseguições e mortes, e dispersão pelos 4 ventos do mundo, onde Deus não está tão revelado, e uma terceira fase onde Hashem vai se revelar totalmente no mundo inteiro, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Isso será representado paralelamente pelo ressurgimento da mesma Arca Sagrada, e que ressurgirá dentro do terceiro templo, segundo as palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe Rei Mashiach. Isso ocorrerá nessa geração, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Essa aula, conforme dissemos no começo, ela está sendo dedicada para o pronto restabelecimento de Beila Bat Pesci, da dona Beth, minha querida mother-in-law, minha sogra, a esposa, a mãe da minha esposa, que eu considero também como uma mãe. Ela tem um pronto restabelecimento a qualquer momento, com a ajuda do bom Deus. Amém. E Mashiach se revelando, então todo mundo vai acabar se curando de todos os seus males, todas as doenças, o Deus os livre, defeitos físicos e outros tipos de defeitos, da deformidades da saúde, tudo haverá uma cura completa que vai ser uma das revelações presenteadas por Deus no momento da redenção, a qualquer momento, se Deus quiser. Vamos agora abrir o nosso espaço. Por gentileza, tenham a bondade. Vamos ouvir agora as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar. Ô, Ravi, tudo bem? Quem fala é o Leandro. Como vai, Leandro? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu falei há pouco no osso chamado luz, e aí falei em luz e acaba aparecendo luz. Amém. Ô, Ravi, sobre a arca, a essência maior da existência do templo, ela está literalmente ligada, então, à arca? A arca, na verdade, era a base do templo, né? Segundo Ramban, Nachmanides e todos os mestres racídicos e toda a Kabbalah opinam igual o Nachmanides. Maimônides, 100 anos antes, dizia que o principal aspecto do templo era o altar externo, sobre o qual eram feitas as oferendas. Essa divergência de opinião. Mas, na verdade, o motivo pelo qual, uma das explicações, o motivo pelo qual Hashem quis que fosse construído um santuário para ele quis, a Torá é comparada a uma noiva, a filha de Hashem, que é a sabedoria infinita dele, que ele deu para o povo de Israel. Então, Hashem quis ficar próximo da sua própria sabedoria aqui embaixo, dentro do plano físico e material. Em outras palavras, Deus também quis mostrar que ele é infinito, ele domina tudo. Ele domina tanto o infinito como o finito. Ele pode estar no mundo espiritual, no mundo físico. Não existe limites para Hashem dentro das regras que ele deu dentro da Torá. E as regras, ele quis se limitar dentro das regras. Foi de acordo com a vontade infinita dele. Então, a ideia do templo, como está escrito nessa paraxá, Ve'asul migdash ve'shachanti betocham. Vocês farão para mim um santuário e eu morarei dentro deles. Não está escrito dentro dele no singular. Aqui é uma falta de concordância em número. Está escrito dentro deles no plural. Se cada indivíduo se esforçar para transformar a própria vida num santuário para Deus,
então Hashem vai acabar residindo no nosso íntimo, dentro de cada um de nós. Então, a ideia do santuário é a conexão de Deus no aspecto físico. A gente fala, mas Hashem está no espiritual. Não está só no espiritual. Mas Deus é um ser espiritual? Não. Não podemos, é difícil definir Deus. É mais fácil nós falarmos que ele não é do que ele é. É tudo. Ele está no físico, no espiritual, o físico também está dentro dele, o espiritual também está dentro dele. A forma de nós servirmos Deus no aspecto físico era a existência de um templo, era a existência de um santuário. O serviço que nós fazíamos de devoção a ele dentro desse mundo, hoje em dia nós não temos o templo, cada um de nós representa um templo à parte, e temos que transformar as nossas próprias vidas num templo de devoção e dedicação a Deus. Essa é a ideia do templo, uma casa para Deus. E Deus precisa de casa? Ele não precisa, ele quer. Tudo que, qualquer conceito que possamos nos referir a Deus, qualquer definição, não significa que ele precisa, significa que ele quer. As mitzvot da Torá são a vontade de Deus. Então, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, senão ele não terá a sua vontade, a sua expectativa atendida? Não. Ele não precisa de nada, ele quer. Ele criou as regras. E as regras têm que ser de conformidade à vontade infinita dele. Ele quis assim, simplesmente. Então, esse templo existente como mitzvah da Torá trata-se da vontade infinita de Deus, de que haja uma revelação, uma devoção, uma conexão, não só no aspecto espiritual, mas até no campo físico, dentro de um templo, uma área onde, diferentemente de outros níveis de devoção a Deus, a devoção dentro do templo tem que ser maior ainda, otimizada, maximizada, elevada à enésima potência, tangenciando o infinito. A devoção a Deus concomitantemente, ao mesmo tempo, no campo espiritual e no campo físico. Vocês vão perceber cada vez mais, em termos de judaísmo, que não são dois assuntos contraditórios, físico e espiritual. Os dois estão totalmente associados. Outras religiões falam que não, sem querer comparar, comparando. Deus os livre de comparação. As outras religiões falam assim, não, o que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é de homens. Uma vez o Rebbe anterior falou que uma grande religião aqui do mundo, a mais famosa, etc., que ela construía catedrais, templos enormes, para colocar esse Deus tão grande dentro do templo, mas para ele ficar só no interior do templo, não ficar incomodando as pessoas fora da catedral. Olha, Deus, você fica aí dentro da catedral? A gente fez uma catedral bem grande, gigante. Você vai se sentir à vontade aí dentro, mas fica só aí dentro, tá? Quando a gente sair da catedral e levar nossa vidinha lá, no final de semana, do bar da esquina, tomando um chopp, coisa e tal, a gente vai falar de outros assuntos, Deus. Deus é Deus. Carnaval, futebol, política, mulher, o que mais? Pandemia, Covid, você é o quê? Outros assuntos, Deus. Fica aí na catedral e não se intromete nos nossos assuntos do botequim. Não existe isso. Deus só é espiritual e os outros assuntos no físico. Está tudo ligado. Não existe uma dissociação entre físico e espiritual. A prova era o templo. A prova era o Mishkan, o santuário. Mas, Rabino, o senhor está falando das outras religiões, da catedral? E aí, não é a mesma ideia do templo, que a gente quer reservar Deus somente ao Mishkan, somente o templo? De forma nenhuma. Qual é a prova? A prova é o Passuk, o verso clássico dessa porção, um dos mais clássicos de toda a Torá. E farão para mim um santuário e eu morarei dentro deles. Deus não está nos revelando que vai morar dentro do santuário. Isso é coisa de outras religiões. Deus nos livre. Se nós construirmos um santuário para Deus, ele vai morar dentro de nós mesmos. Ele vai estar no botequim, vai estar no estádio, vai estar em todos os ambientes, porque Deus está em todo lugar. Um dos nomes dele
é o local, o lugar bendito seja ele. Hashem está em todo lugar. E a forma de servirmos a Deus é tanto no campo físico como no espiritual. Tanto no campo espiritual como no campo físico. Um campo é o reflexo do outro. Eles são indissociáveis, eles são unidos, são interligados, ligados intrinsecamente, né? Intrinsecamente, são totalmente conectados por dentro, entrelaçados. Mais uma pergunta, pessoal? Aproveitando o espaço. Shalom, Rabino. Shalom, Oi. Rabino. Quem vai que falar é? aqui é Paulo de Suzano, São Paulo. Como vai, Paulo? Tudo bem? Eu é esposo da Nair. Ah, como vai, Paulo? Tudo bem? Nair, tudo bem? Tudo bem, Rabinho? Boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Pode Desejamos, falar, Paulo. desejamos boa recuperação aí Amém. da sua sogra, viu? A pergunta é a Alguma seguinte, dúvida, sobre Paulo? a estrutura dorsal do corpo, né? Esse ossinho que fica bem aqui que pega aí que eu entendi aí, né? Que prende a É um cabeça ossinho que entra na caixa craniana, porque a coluna cervical, ela avança um pouquinho dentro da caixa craniana, no comecinho dela, né? Sim, sim. É mais ou Então, menos na altura da nuca. Altura da nuca. O ossinho fica bem atrás aqui dessa região centralizada, não da nuca, um pouco acima da nuca, no crânio, onde termina a nuca e começa o crânio. É lá para dentro que fica o ossinho. Tá. A minha pergunta aí é um corpo que não está mais inteiro, está só esse ossinho, ele seria a referência para refazer a estrutura toda? Exatamente. Segundo a tradição judaica, esse ossinho ele é indestrutível. Ele resiste a quaisquer condições de temperatura e pressão. E mesmo que o universo inteiro explodisse e deixasse de existir, esse ossinho, por definição, não tem como deixar de existir. Ele é eterno e indestrutível. É a partir dele que haverá a recomposição orgânica dos corpos. Na verdade, não tem nada a ver com aqueles filmes Jason, Freddy Krueger, Sexta-feira 13, A Volta dos Mortos-Vivos, aquelas baboseiras de Hollywood. Não tem nada a ver. O Rebbe anterior, ele disse, o Rebbe atual disse, nosso Rebbe, de que ninguém vai ver o processo de volta dos entes queridos. Eles vão aparecer instantaneamente, né? Então, na verdade, haverá o ressurgimento dos corpos a partir desse ossinho. Ou seja, se a gente fala para um materialista, se a gente pergunta para um materialista o que é definitivo na vida, ele vai responder muito simples: a morte. A gente fala e a gente faz a mesma pergunta para um espiritualista, não espírita, não vamos confundir, pessoal. Um espiritualista, aquele que acredita no campo espiritual. E o judeu, um Benoah, são os verdadeiros espiritualistas. Aí pergunta: o que é definitivo na vida? Sabe o que ele vai responder? Deus. Deus é definitivo. Nem a morte é definitiva. Como princípio fundamental do judaísmo, a morte tem prazo para deixar de existir. Isso ocorrerá com a ressurreição dos entes queridos a partir do ressurgimento deles, que surgirão a partir desse ossinho chamado em hebraico de luz, e que em português querem traduzir como Atlas. Isso ocorrerá subsequentemente, logo após, e segundo algumas opiniões, simultaneamente com a revelação primativa a qualquer momento, se Deus quiser. Então, na cremação, né? Na cremação, há a possibilidade de virar pó esse... Não, esse ossinho é indestrutível, mas segundo o judaísmo é totalmente proibido a cremação. É aquele negócio, se falar o seguinte: em vez de cremar, por que não joga para os animais comerem, dilacerarem? Joga na cova dos leões, eles vão ficar bem satisfeitos em devorar e dilacerar. Isso não. Jogar na cova dos leões, não. Mas queimar, tudo bem. Não. O que a gente queima é lixo,
o que a gente queima, sei lá, é mato, lixo, para diminuir a sua presença, mas é um desrespeito total. No judaísmo não é só a alma que é sagrada, o corpo é igualmente sagrado. Ele teve a função de moradia, de casa para essa alma durante tantos anos, e as mitzvot não são cumpridas pela alma. As mitzvot, os preceitos bíblicos são cumpridos pela alma dentro do corpo. O corpo é sagrado. Queimá-lo é humilhá-lo, ultrajá-lo, é fazer pouco caso dele. E outro aspecto muito estarrecedor é que a pessoa falecida sente tudo que ocorre quando o corpo é cremado, e o Rebbe dá a entender que uma parte da alma também é destruída ou prejudicada com a cremação do corpo. Ou seja, segundo o judaísmo, a cremação do corpo é terrível. Infelizmente, há muitos judeus no mundo que estão tão afastados do judaísmo que pedem para ser cremados. E essa é uma lástima total. Totalmente proibido a cremação do corpo. No caso, não Apesar tem como... de não afetar o Etzem Luz, aquele ossinho, não tem nada a ver com a cremação. Não é só a cremação, eu falei mais que a cremação. Mesmo que o universo inteiro exploda, não acontece nada com esse ossinho, ele é simplesmente, segundo a tradição judaica, indestrutível. Então, olha só o ser humano, que interessante. O ser humano é tão frágil, tem doenças, pode perder partes do corpo, pode morrer, pode se decompor, mas ele tem uma partezinha dentro dele que é indestrutível, que é eterna. Por isso, quando está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma explicação, imagem, a partícula divina dentro do homem, semelhança é a capacidade de discernimento, poder de escolha entre o bem e o mal. E outra explicação é que, assim como Deus é eterno e perpétuo, nós temos uma partícula dentro de nós que fisicamente ela é eterna e perpétua, e que dela que surgirá o novo corpo, que é o Etzem Luz, a partícula, o osso Atlas, do qual ressurgirão os corpos dos nossos entes queridos. Fantástico. Muito obrigado, Rabino. Shalom a todos aí. Eu agradeço a oportunidade. Shalom, Rabino. Tem mais alguma pergunta? Shalom, Rabino. Oi, quem é? Ivan. Oi, Ivan, tudo jóia? Tudo bem, senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Refuah Shlemah para sua sogra, tá bom? Amém. Rabino, no segundo templo, como o senhor disse, a arca não estava mais no Akodash HaKodashim, né? Então, na Torá e nas orações de Yom Kippur, há uma descrição do serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. No dia do Yom Kippur. Mas a descrição é a referência do primeiro templo e não do segundo. Sim, ele entrava no Akodash HaKodashim, na época do segundo templo também, no Yom Kippur. Também entrava, fazia o mesmo serviço, só que lá na frente dele não estava a Arca Sagrada. Onde estava a Arca Sagrada, se não estava na frente dele? Estava alguns metros abaixo, no mesmíssimo lugar. Ele não podia ver, mas se tivesse um elevador lá e fosse 1 ou 2 andares abaixo, encontrava exatamente na mesma localização a arca. Aliás, até hoje ela está no mesmo lugar. Então, ele podia fazer o serviço da mesma maneira porque a arca estava... Sim, porque, na verdade, o segundo templo era considerado completo. Eu tinha explicado que não podia ter uma pedra do piso frouxa, que ela não podia se movimentar em questão de milímetros. Não podia estar frouxa, porque qualquer componente do templo fora do lugar invalida totalmente o trabalho do templo. Qual era a única exceção? A Arca Sagrada, que ela tinha 2 lugares para viabilizarem o templo. O espaço número 1 e o espaço número 2. O espaço número 1 é dentro do Kodesh HaKodashim, o espaço número 2 é exatamente na mesma localização, alguns metros abaixo. Bom, então, por que não foi possível construir o templo sem a arca? Não é sem a arca. A arca continuava como componente do templo. Só que no primeiro ela aparecia e no segundo ela estava oculta. Mas no segundo ela estava naquele
plano, naquele local B, que também cacherizava, garantia a regularidade e a aprovação divina do próprio templo. Obrigado, Rabi. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando a ocasião, por gentileza. Shalom, Rabino. Tudo bem? Gabriel, eu estava contando aqui os segundos e minutos. Eu estava aqui pensando com meus botões. Será que o Gabriel vai fazer uma pergunta ou não? Você agora acabou com o suspense. Eu estava na expectativa. Ainda bem que você apareceu. Fala, Gabriel. Obrigado. Boa saúde para sua sogra. Amém. Rabino, Deus, Sim. o Todo-Poderoso, ele sabia desde o princípio que teria uma nação sagrada, os judeus. Sim. Eu queria saber se existe uma diferença das almas judias e não judias, assim, no caso. Tipo assim, nós temos também alma divina ou só os judeus mesmos têm essa alma? São conceitos delicadíssimos. Existem várias interpretações, por exemplo, do Tânia. Tem algumas interpretações que incluem uma vírgula e uma cadência diferente na leitura que dá um outro sentido. Existe uma ideia que os Bnei Noach são chamados de Hassidei Umot Olam, os justos entre as nações, os Bnei Noach. Então, eles também possuem uma espécie de alma sagrada comparável à alma do povo de Israel, uma conexão maior com Deus, que se revela, se faz por meio da efetivação, da prática das 7 leis universais dos filhos de Noé e suas ramificações. Isso faz com que se revele a alma sagrada também dos justos entre as nações. Ravi, refuah Shlema para sua sogra. Amém. Ravi, eu tenho uma curiosidade. Quem é que está falando? Sou eu mesmo, Leandro. Isso. Leandro, fala, Leandro. Maravilha. Então, Ravi, eu tenho uma curiosidade. É real mesmo que o Salomão, ele fez os anjos, 2 anjos, querubim, com madeira de oliveira? Então, na verdade, ele aprende de alguns detalhes do texto bíblico que ele também teria que fazer querubins enormes que ocupavam o espaço do Kodesh HaKodashim. Então, ele também fez mais 2 ou mais de 2 querubins que ficavam dentro do templo. Isso vem esclarecer uma pergunta. Está escrito que quando Titus, o imperador romano, que era filho de Vespasianos, quando ele conquistou o templo, ele entrou no Kodesh HaKodashim, mesmo que ele estava destruindo o templo, ele viu os 2 querubins, um olhando para o outro. E aconteceu um milagre. Quando o povo de Israel estava numa boa, os 2 querubins olhavam para o outro. Quando não estava numa boa, quando havia briga e muitos pecados, eles ficavam de costas um para o outro, milagrosamente. E ele viu os 2 querubins olhando um para o outro. Aí a pergunta que se faz, como que ele viu se no segundo templo a arca sagrada a arca da aliança estava oculta? Então, como ele viu? Então, uma das explicações é que ele viu aqueles querubins grandes que estavam talhados, que acontecia o mesmo milagre. E quando o povo de Israel estava numa boa, um olhava para o outro, e quando ele estava falhando, ficavam de costas um para o outro. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que, apesar de que Deus estava destruindo o templo, ele estava poupando o povo de Israel. E que todo aquele sofrimento, na verdade, foi para um propósito maior, uma queda, uma descida, para servir de impulso para uma subida maior ainda. Então, na verdade, tem esse conceito de que o rei Salomão construiu outros querubins talhados em madeira, eram enormes, ocupavam toda a altura do Kodesh HaKodashim, que era bem grande, o pé direito, e ele aprendeu isso da orientação da Torá. Ele não tirou da cabeça dele, e vamos nos lembrar que o rei Salomão ele era inspirado por Deus. Deus falava, de uma certa forma, com o rei Salomão, com Shlomo HaMelech, assim como falava com o rei Davi.
Ou seja, a ideia é de que existem dois tipos de revelação de Deus, segundo a Kabbalah, ou inspiração profética ou inspiração divina. O maior expoente da inspiração profética foi Moshe, a maior obra de inspiração profética, a própria Torá, o Pentateuco, o Rumash, o rolo da Torá, e a maior expressão da inspiração divina é o livro dos Salmos, e o maior inspirado por Deus nesse tipo de revelação, inspiração divina, foi o rei Davi. E o rei Salomão também, na sequência, era uma pessoa totalmente inspirada por Deus. E ele entendeu dos versículos, etc., que ele teria que fazer esses outros querubins também que ocupavam o espaço interno do Kodesh HaKodashim. Esses aqui estavam presentes no segundo templo também, tanto que foram vistos pelo Titus na hora de destruir o templo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tchau, Rabino. Como vai? Fala, Gabriel. Eu li uma vez que eu não sei se era o sumo sacerdote ou se era outro levita. Ele tinha que deixar a unha dele bem grande, eu não sei de qual dedo, para ele destroçar a galinha. Mas, Sim, assim, na verdade não. Na verdade era um Kohanim, eles tinham uma unha grande. No próprio Kohen Gadol, ele tinha no dia do Yom Kippur uma unha grande, porque ele tinha que seccionar, chamado de melicá, com pombos. Galinhas não entravam. Alguns animais kasher não entravam no templo. A família dos cervídeos, veado, gazela, antílope, rena, etc., esses animais, apesar de serem kasher, não entravam no templo. Galinhas, galináceos e perus também não entravam no templo. A única ave kasher que entrava no templo era a pomba. Vários tipos de pomba, pomba rola, rolinha, tem vários nomes. Pombinha, não sei o quê. Então, havia um tipo de abate que não era exatamente uma sherritá, era melicá. Sherritá é feito pela frente, no seccionamento da traqueia e do esôfago. Melicá é feito ou pelo lado ou por trás, a melicá. Então, era uma espécie de abate que era feito e já era facilitado pela unha comprida do Kohen Gadol no Yom Kippur, dos Kohanim, em outros dias durante o ano, etc. Era uma espécie de cerimônia ou de abate que ocorria dentro do templo. Tudo isso com embasamento da Torá, pessoal. Por mais estranho que sejam esses conceitos, muitos desses conceitos vocês estão aprendendo pela primeira vez, são inéditos, podem parecer estranhos, mas na verdade que se trata da vontade infinita de Deus, inseriu em atos práticos e técnicas específicas para a efetivação dos preceitos bíblicos dentro da Torá, particularmente dentro do templo. Por mais que estranhemos, por mais que fuja a trivialidade do nosso dia a dia, a ponto de termos até uma certa inclinação para questionarmos tudo isso, mas a gente tem que saber que Deus, o Todo-Poderoso, colocou a sua vontade infinita dentro de aspectos específicos, técnicos, bem particulares. Essa foi a forma de conexão do infinito com o finito. Mas será que alguém não inventou? Se tivesse inventado, já teria desaparecido faz tempo. Incrível! 3.333 anos e as mesmíssimas regras, com a mesma fidelidade. Não é uma fidelidade humana, é uma fidelidade divina. Muito bem. Mais uma pergunta, pessoal? Rabino. Fala, Gabriel. Fala. No Tânia tem uma parte que fala assim: se eu não for por mim, quando serei? Se não for isso agora... Isso escrito, na verdade, o Tânia lembra, mas isso vem do Pirkei Avot, da Ética dos Pais, que é também baseado num volume da Mishnah chamado Masechet Avot, Tratado dos Pais. Se não for por mim, em li miani, se não for por mim, quem serei? Continua, desculpe a interrupção, eu quis somente explicar, continua. No caso, assim, essa parte também envolve nós, Bnei Noor, e o que Claro, a orientação, a Hassidut é para todos. Todos nós podemos nos inspirar na Hassidut. Significa o seguinte: certos assuntos da nossa vida não podemos ser simplesmente espectadores e deixarmos que outros resolvam aquilo que foi destinado a ser operacionalizado por nós.
efetivado por nós. Então, se eu não for por mim, se eu não cuidar dos meus assuntos, será que tem alguém que possa ser mais responsáveis pela minha vida do que eu mesmo? Não. Se eu não for por mim, o que serei eu? Ou seja, se eu não tiver a plena autonomia da minha vontade e a intenção de lutar pelos meus ideais, quem vai lutar pelos meus ideais, senão eu mesmo? Essa lição, ela é universal para todos, indistintamente. Obrigado. Shalom, Rabino. Oi, quem é? É o Wellington. Fala, Wellington, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E você? Baruch Hashem, graças a Deus. Pois Então, não. eu queria tirar uma dúvida a respeito do osso Atlas, né, que se encontra aqui na nossa caixa craniana. É lá que se vai ficar a nefesh, nuca, que é a parte quando da alma? termina a nuca e começa o crânio para dentro. Pessoal, temos mais 3 minutinhos, eu vou finalizar. Sim, qual que é a sua dúvida? Eu queria saber se é lá que fica a nefesh mesmo depois que a gente morremos. Ela fica lá vai ficar lá até o dia da ressurreição. Eu queria saber se é a parte chamada nefesh que fica lá. Não quer dizer que o nosso corpo vai... Em primeiro lugar, se Mashiach se revelar agora, ninguém vai mais morrer. Pessoas que estão vivas não vão morrer na hora da revelação do Mashiach. O Rebbe falou que o Mashiach vai se revelar nessa geração. Então, muita gente que está por aí não vai mais morrer. Vamos descobrir de um momento para o outro que nós já somos imortais. Então, os entes queridos vão voltar a partir de um corpo surgido do osso do primeiro corpo. Não vai ser o mesmo corpo, vai ser um corpo idêntico surgido dessa partícula do corpo que se decompôs. Interessante. Muito obrigado, Rafa. Mais um detalhe, muitas pessoas perguntam. Uma senhora que faleceu velhinha, com 98 anos, e o marido dela faleceu com 24 anos. E como vai ser o reencontro entre a mulher de 98 e o marido de 24? Deus é bem criativo. Ele vai fazer a mulher de 98 começar a rejuvenescer e o rapaz de 24 começar a ficar um pouco mais velho, até que vão se equiparar os aspectos físicos. Muito obrigado, Ravi. Eu que agradeço. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Nós nos sentimos muito honrados com a vossa presença e que todos nós sejamos instrumentos da vontade infinita de Deus. Mashiach right now. Mashiach agora. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém, Rabino. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Amém.